O último episódio da série Percy Jackson do Disney Plus está dando o que falar. Alguns estão reclamando muito e outros gostaram muito do final. Então vamos falar sobre isso agora. Eu sou Mustafa e bem-vindos ao canal Enick Black! O episódio se inicia com um flashback de Luke Castella ensinando algumas regras de batalha para Percy. Percy usa uma dessas regras de batalha contra Ares, que é um desafio individual. E a regra é, quem tirar sangue primeiro vence. Então, se Percy tirar sangue primeiro, ele fica com o raio e Ares devolve o elmo de Hades para que ele possa salvar a sua mãe. E se Ares vencer, ele fica com o raio. Pra ser sincero com vocês, essa luta foi podre. Foi ruim, mas eu entendo por quê. O ator que faz o Percy Jackson é um adolescente, literalmente adolescente. E o ator que faz o Ares já é adulto, então não ia ficar muito igualado. A melhor parte dessa cena de luta entre os dois foi a parte em que ele entra na porrada pro Ares, ele fica bolado e vem um tsunami e ataca o Ares. E aí ele consegue cortar o calcanhar dele saindo sangue dourado. Foi a única cena boa desse começo, dessa luta. Depois que Percy vence, Ares vai embora e deixa o elmo lá. E aí ele percebe que ele tá na praia onde a mãe dele e ele costumam ficar, que apareceu no primeiro episódio. Ele entra lá dentro, junto com o elmo, e vê uma das fúrias. E Hades mandou a fúria ir atrás do elmo e não do Percy. Então Percy dá o elmo para ela e diz para Hades cumprir a sua parte do acordo. Percy entende que a missão fracassou porque o tempo de entrega já passou, mas ele ainda assim entende que ele precisa ir até o Olimpo para entregar pessoalmente o raio para Zeus. E uma coisa que eu preciso falar, o CGI do Olimpo tá maravilhoso. O Monte Olimpo na série Percy Jackson está lindo demais. E aí corta para uma outra cena em que Luke ensina para Percy que os deuses são muito poderosos, mas tem que seguir regras. Então eles criam semideuses para poder quebrarem as regras por eles. O problema é que mesmo meio-sangues podendo quebrar as regras, eles ainda são muito menores do que os deuses do Olimpo. Então, para tomar cuidado, senão eles iriam esmagá-lo, principalmente Zeus. Então Percy sobe até o Olimpo, sobe até o salão principal e vê Zeus. Cara, esse negão que interpretou Zeus, esse cara pica das galáxias, o cara é brabo. Percy entrega o Raio Mestre nas mãos de Zeus e diz que não foi ele que roubou, mas ele precisava ir contar quem foi. Ele diz que foi Cronos e Zeus de certa forma parece surpreso, mas não com a notícia de que foi Cronos. Ele parece surpreso com a notícia de que Percy sabe quem é. E aí ele diz, eu sou filho dele, eu sei quem ele é e foi eu que pus ele no Tártaro. E eu sei que ele tá reunindo forças para poder emergir. Então o único motivo para você sair daqui vivo é porque você me contou isso. Então vai embora. O problema é que mesmo assim Zeus ainda quer a guerra com o pai dele. E é o que o Cronos quer. Porque os dois vão se enfraquecer e os dois se enfraquecendo fica mais fácil dele vir e tomar o poder. E aí Zeus fala pra Percy, eu não serei enfraquecido pelos meus irmãos. E aí Percy começa uma maluquice. Aí ele diz assim, você já está enfraquecido, a tua família é um caos. Eles não te obedecem porque te amam, eles obedecem porque têm medo de você. O seu próprio filho Ares se voltou contra você quando apareceu alguém mais forte. O que você acha que eles vão pensar quando o Cronos aparecer e te colocar no teu lugar? Meu irmão, o cara falou isso pra Zeus. Zeus fica full putaço, ele ia matar o Percy dentro do Olimpo. E a sorte dele é que Poseidon aparece e segura o braço do irmão. E diz, eu me rendo, chega de guerra. E por favor, pessoal, não se engane. Não significa que Poseidon é fraco não, tá? Ele se rendeu pra impedir que o problema aconteça e fazer o irmão dele se colocar no lugar dele, entenda. A guerra não entra em mim e você, o nosso pai tá vindo pra poder pegar a gente. Então, cara, Poseidon aqui mitou. E aí Poseidon pergunta para Zeus, quem mais sabe do pai? Aí falou que já todo mundo já sabe. Aí ele fala que depois a Atena vai fazer uma reunião e eles vão conversar sobre o assunto. E aí ele vai embora e diz que não quer o Percy nunca mais lá no Monte Olimpo. Então Poseidon e Percy têm uma conversa de pai e filho que eles nunca tiveram. Poseidon vira pra ele e fala, você não tem um forte muito bom em obedecer não. Aí Percy, não, senhor, tipo assim, caraca, eu tô falando com Deus que é meu pai, tá ligado? Eles têm uma pequena conversa, ele faz algumas perguntas pro pai dele e ele pergunta se deuses sonham. Ele falou, sim, por quê? Porque Ares falou que não sonha. Ele disse, Ares é um otário, acho que você já percebeu isso. Aí ele diz, sim, deuses sonham. Ele pergunta, você já sonhou com a minha mãe? E aí Poseidon respira, coloca a mão no pescoço dele, faz um carinho e depois mostra a pérola e diz, é melhor você ir. E joga a pérola no chão e Percy aparece no acampamento meio sangue. No penúltimo episódio, Ares fala que é muito difícil para um deus se mostrar fraco, se mostrar impotente. Então é muito difícil para ele mostrar que ama alguém, mas pela afeição dele já deu para perceber que é lógico que ele sonha com a mãe
dele, do Percy, e provavelmente ela deve ser a mulher que ele mais foi apaixonado. E quando ele entra no acampamento Meio Sangue, ele vê que a Clarice não tá presa. E ele fica se questionando, cara, por que ela não tá presa? Aí o Luke e a Annabeth dizem, aqui já tava todo mundo pronto pra guerra. O problema é que se nós disséssemos que a Clarice tava envolvida, todo mundo iria partir pra cima dela. O problema é que nós não teríamos provas pra dizer que foi ela que realmente fez isso. Então o Luke dá a ideia de contar para o Quiron no momento em que a Clarice não esteja por perto. E aí a cena pula para Luke levando Percy para o meio da floresta. E então, quando os dois estão na floresta, Luke e Percy se lembra de algumas partes da profecia em que dizia, logo no finalzinho, que ele seria traído por aquele que o chama de amigo. Ou seja, não foi a Clarice que estava trabalhando junto com Ares para poder roubar o Raio Mestre de Zeus e entregar para o Cronos. Foi justamente o Luke. Tentaram apontar a Clarice só para despistar, porque ele estava trabalhando porque Ares estava trabalhando junto com Cronos. E aí os dois começam a trocar porrada. E vou te falar uma parada, essa luta final entre os dois foi muito melhor do que a luta dele com Ares. Talvez porque como os dois são adolescentes, então a parada fica um pouco mais igualada na hora de gravar. Com a espada que o Luke tá, ele consegue abrir portais. Essa espada tem o poder de abrir portais, para que eles possam fugir. Quando ele tá prestes a machucar o Percy e talvez até matar, que eu acho que não foi a intenção dele, a Annabeth aparece e percebe que o Luke foi o cara que traiu todo mundo. E tipo assim, a Annabeth tem ele como irmão, tá ligado? Então essa traição dele foi um baque pra ela. Então o Luke consegue fugir, ele entra num desses portais que a espada abre e foge. É aquilo, né, cara? É muito parecido com o filme. Na verdade, é o que tá na história. O Luke tá puto com os deuses, ele não quer mais ser controlado por eles, ter que fazer oferenda pra eles, ele quer sair do controle. Então, ele começa a trabalhar com o Cronos, que entrou nos sonhos dele. Talvez o Cronos tenha visto, de certa forma, os sonhos dele de se desprender dos deuses e daquilo tudo. Então o Cronos aproveita essa oportunidade e tenta usá-lo para... Então, o episódio pula para Percy indo embora ver se Hades cumpriu o trato dele e devolveu a sua mãe. E lá fora, no portão do acampamento Meio Sangue, Grover, Annabeth e ele fazem um pacto para se encontrarem daqui a um ano naquele mesmo lugar para que eles possam se ver. Percy vai até a casa na praia, entra na casa e vê a sua mãe. Ou seja, Hades cumpriu o seu acordo. E do nada, Percy, começa a sonhar acordado. Então Cronos aparece para ele em sonho. A figura que aparece no primeiro episódio, falando para ele fugir, pequeno herói, era justamente Cronos nos sonhos dele. E aí Cronos diz para ele em sonho e diz assim, se você sobreviver ao que está por vir, nós nos encontraremos no seu mundo. E aí Percy, com toda a sua impetulância, né, diz, então, quando você estiver falando sério, vem atrás de mim. Aí Cronos diz, eu vou atrás de você, porque a sua vivência é a chave pra minha sobrevivência. Isso prova que nem o Luke, nem o Cronos querem matar o Percy, porque precisam do Percy para a sobrevivência dele. E aí a cena corta para a mãe dele, Sally, acordando ele, e ele diz que teve um sonho, ela senta e diz, você sonhou com o quê? Eu sonhei com o vovô. Aí ela, pô, tu tá chamando o Cronos de vovô, tá de sacanagem, tá ligado? Mas ele não quis contar pra ela qual foi o sonho e diz. Ele disse que eu tenho que amar você e dizer que te amo. Ela não acredita, logicamente, mas eles vão seguir a vida dele em paz. E aí o episódio acaba. Pessoal, sendo sincero, pra um final de temporada, pra o nível da série, não ficou ruim. Não teve cenas perfeitas, é lógico, eles são adolescentes, cara. Os atores que fizeram o Percy Jackson filme eram adultos interpretando adolescentes. Nesse caso aqui, são literalmente adolescentes. Então, cara, tem que pegar um pouco leve com eles por causa disso. Para o nível da série, não foi um final ruim, foi um final bom. Poderia ter sido excelente? Sim, mas foi bom. Então, cara, eu tô vendo muitas pessoas reclamarem por nada. Então, isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever, dar um like no canal e, por favor, comenta, me diz o que você acha. Gostou desse final de temporada ou não? E se gostou, explica por quê. Se não gostou, explica por quê. E me diz se você está ansioso para a segunda temporada. Então é isso, rapaziada. Esse é o canal Enic Black. Tamo junto!